Boa noite a todos, vamos para mais uma oração da noite. O versículo que a gente vai estar lendo hoje está em 1 Crônica, no capítulo 16 e versículo 8, que diz assim: Rendei graça ao Senhor, invocai o seu nome, fazeis conhecidos entre os povos os seus feitos. O que você quer dizer para nós? Para que a gente venha dar graça a Deus. Invocar o nome do Senhor. O que é invocar o nome do Senhor? Você clamar pelo nome de Deus, clamar pelo nome de Deus e pela presença do Senhor, para que Ele venha se fazer presente, que a presença do Senhor vai estar no meio de você. Então você precisa clamar, você precisa estar ali na Bíblia, orando, adorando o Senhor, para que a presença do Senhor venha estar presente. E fazeis conhecido entre os povos os seus feitos. E fazer conhecido, fazer o que? Fazer o nome de Deus, do Senhor, conhecido entre as pessoas, para que as pessoas venham saber o poder de Deus, venham conhecer o amor de Deus por nós e saber os seus feitos. Os seus feitos que são o quê? O poder de Deus, as coisas que Deus fez para você. Eu sei que Deus fez tanta coisa para vocês que você não tem ideia. Tem várias pessoas que têm testemunho e essas pessoas, elas pregam sobre o seu testemunho. O seu testemunho é quando Deus, Ele te tirou de algo que somente Ele poderia te ajudar. Quando Deus, Ele te ajudou e você teve ali um testemunho lindo, mesmo que teve sofrimento, mas no final teve um testemunho lindo, que Deus, Ele te resgatou do pecado, de um acidente, de uma doença. Então isso é um testemunho que muitos precisam saber do poder de Deus na sua vida, que foi através do poder do Senhor que você está aqui hoje. Porque muita gente aí tem esse testemunho e não prega, para que muitos venham conhecer os feitos de Deus, as coisas que Deus fez na nossa vida. Que eu sei que Deus, Ele opera ainda em milhares de pessoas, em milhares de pessoas que hoje estão doentes, hoje estão precisando da presença do Senhor, mas essas pessoas, elas estão frias espiritualmente, não estão buscando o Senhor, não dão graça ao Senhor, não invocam o nome do Senhor. Então ela passando dificuldade, acaba adoecendo, entendeu? E acaba não conhecendo o amor de Deus, porque deve afastar do Senhor quando está bem, está afastado do Senhor, e quando começa a adoecer espiritualmente e carnalmente, fisicamente, né? Essa pessoa não tem mais vontade de clamar ao Senhor, não sente mais aquela chama mais acesa, porque ela passou a vida toda sem buscar o Senhor. Focou nas coisas do mundo e esqueceu do principal, que é Deus. Então a gente tem que dar graça ao Senhor, invocar o nome do Senhor para que Ele venha se fazer presente e fazer isso conhecido, fazer com que o nome do Senhor seja conhecido nos 4 cantos da terra. Se cada um aqui da humanidade, cada um que se converte, pregar o evangelho para pessoas da cidade, do bairro delas, o nome do Senhor vai ser espalhado para o mundo todo, entendeu? E assim muitos vão conhecer sobre o amor de Jesus por nós, sobre a misericórdia de Deus, sobre a salvação. E assim o Senhor Jesus irá voltar em breve. Por quê? Jesus só vai voltar quando se cumprir, claro, né, a profecia, e quando o evangelho for pregado e quando o anticristo governar. Mas quanto mais muitos se conhecem o nome de Jesus, conhecem o amor de Jesus por nós, muitos vão se converter e vão ser salvos. Então a gente precisa pregar o evangelho para essas pessoas, precisa que as pessoas venham a ser tocadas pelo poder do Espírito Santo. Então elas só vão ser tocadas pelo poder do Espírito Santo se a gente orar e se a gente falar sobre Jesus para ela, porque ela vai estar assim, de quem é Jesus. Se a gente explicar através de um versículo bíblico, através do nosso testemunho, se você dá o seu testemunho sobre o que Deus, como é que Deus te tirou da lama do pecado, da lama da doença, queridos, muitos vão querer conhecer esse Deus, muitos vão ter o desejo de querer a cura, que às vezes essa pessoa está com uma ferida, um pecado, que somente Deus pode ajudar. Então eu acho que muita gente aí que nem conhece Deus, nunca conheceu Deus no íntimo, nunca teve aquela aproximação de oração, leitura bíblica, de cura, sabe? O poder de Deus cura essa pessoa nunca. Então a gente precisa fazer a nossa parte de pregar o evangelho, de orar mais para essas pessoas. A gente pode orar para essas pessoas. Nós podemos orar para que Deus, Ele venha e venha o seu poder, o seu anjo, o Espírito Santo principalmente, para que venha tocar no coração dessa pessoa e essa pessoa se tenha vontade de querer buscar. Então é uma escolha da pessoa querer buscar o Senhor. Mas Deus não desiste de nós, tá? Mesmo que a gente procura do caminho, mesmo que a gente escolha o caminho da porta larga, Deus não desiste de nós. Ele continua ainda enviando pessoas, enviando o Espírito Santo, o Consolador, para nos consolar, para nos chamar novamente para os braços dele. Então vamos fazer o nome do Senhor ser conhecido por milhares de pessoas. Vamos pregar o evangelho. Não tenha vergonha, meu querido. Vergonha você vai ter quando Jesus voltar e você não subir.
porque muitos vão se esconder. Muitos vão se esconder de medo. Muitos vão ficar aterrorizados quando a glória de Deus, a glória, o Filho de Deus vier nos salvar. Muitos vão se esconder. Então a gente precisa buscar o Senhor nesse momento, porque o tempo está se fechando, o tempo está passando rápido. A porta da graça ainda continua aberta. Então a sua oportunidade ainda é buscar o Senhor. Você tem a oportunidade de buscar a Deus. Deus te deu essa oportunidade quando você acorda todos os dias bem. Deus te deu essa oportunidade, então a salvação ainda está de pé para você. Então trate de buscar, trate de dedicar sua vida ao Senhor, porque Ele te espera de braço aberto, tá? Que vai chegar um tempo que a porta da graça vai se fechar, e aí? E aí, o que você vai fazer? Infelizmente, você não vai fazer nada, você vai aguardar o seu fim. Porque a porta da graça se fechou, não tem mais o que Deus fazer por você. Deus, Ele fez tudo. Tudo que você pensar, tudo do impossível Deus fez. Mas você ignorou Ele. Então, pare de tentar ignorar hoje. Toma uma decisão hoje de escolher Jesus. Comece hoje a ler a Bíblia. Comece hoje a orar. Comece hoje a adorar. Comece hoje a confessar ao Senhor que Ele é o seu único Salvador. Entendeu? Para que o poder de Deus venha reinar na sua vida e que Ele venha se fazer presente. Amém? Agora vamos para mais uma oração da noite. Oremos. Querido Deus amado Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, pela proteção, pelo livramento, pelo alimento que o Senhor tem nos dado todos os dias. Abençoa nossa noite, nos ajuda a ser fiel, para que a gente venha te buscar, te adorar e que a gente venha dar graça ao Senhor, porque o Senhor é bom e misericordioso conosco. Que o Espírito Santo venha habitar no nosso lar nesse momento e que o Espírito Santo venha visitar o lado das pessoas, principalmente pessoas que estão no hospital nesse momento, precisando da tua paz, da tua misericórdia e da cura e da saúde. Que a gente venha renunciar nossa vontade desse carro, nesse Pai, e a tua vontade, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro nesse momento.